Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e com mais informações. Ontem, finalmente, de forma oficial, o Congresso fez a promulgação da segunda parte que restava da PEC dos precatórios. Agora, o governo defende a medida para pagar o Auxílio Brasil de R$400. Alex, isso significa o quê? Acompanhe o vídeo que eu vou explicar tudo isso para você, tá? Ontem, quinta-feira, dia 16 de dezembro, tivemos a posse agora do novo ministro do Supremo, com apenas 48 anos de idade, André Mendonça. Tomou posse ontem com a presença dos presidentes da Câmara, do Senado, presidente Bolsonaro, enfim, e aí ele defendeu democracia e liberdade de imprensa. Falar sobre isso também. Vocês lembram que a gente está nessa campanha pedindo para que o presidente possa confirmar um auxílio emergencial, já que acabou em outubro a 7ª e última parcela, mas existe ainda aquela pressão. É uma esperança que a gente tem no finalzinho. Sabe aquela luzinha no finalzinho do túnel? Uma prorrogação para 25 milhões de brasileiros? Pois é, vários parlamentares vão entrar em recesso, quer dizer, as duas casas, Câmara e Senado, mas vários parlamentares, tanto de oposição quanto de situação, já estão pressionando o presidente para decidir logo. Presidente, decida, vai ser bom para o senhor, para a sua campanha, para a sua reeleição e principalmente para as pessoas que ficaram de fora do Auxílio Brasil. Então, é possível ter auxílio emergencial, o governo já tem muita grana, com a aprovação da PEC agora já promulgada ontem, isso quer dizer que o cofre está por aqui de dinheiro, hein? Tem dinheiro para fazer isso. Se o presidente quiser prorrogar, depende dele. Eu lembro que, a pedido do próprio presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes já liberou uma verba, pediu autorização de uma verba ao Congresso. Para quem? Para reajustes. De quem? E pode. Para servidores, para militares. Ele pediu ao ministro Paulo Guedes 2,5 bilhões de reais para dar reajustes a militares. E o ministro Paulo Guedes cedeu e já pediu autorização ao Congresso. Vou falar sobre isso também. Então, vamos com os detalhes. Como é que você está? Tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Um novo dia, um dia inteiro para você aproveitar, que seja um dia bastante produtivo, tá? Que Deus dê saúde para quem está enfermo, para quem está enferma, que Deus faça justiça nesse momento, tá? Que Deus possa dar paz para você, que haja harmonia, comunhão no seu lar, na sua casa. Em nome de Jesus Cristo vai dar tudo certo, tá? Já peço para você dar um joinha, dar um like, é importante você fazer isso, dar essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Estamos na campanha do Retroativo. Você já compartilhou o vídeo? Já fez o comentário? Já comentou aqui nos nossos vídeos? É a campanha hashtag Quero Meu Retroativo. Hashtag Quero Meu Retroativo. Para quê? Vocês estão sabendo que em janeiro, novos beneficiários serão incrementados, incorporados à folha de pagamento dos 14,7 milhões. Iremos pular para 2,5 milhões de brasileiros, ou seja, 14,7 para 17 milhões com a entrada desses novos milhões, 2,5 milhões. E aí há uma possibilidade do governo pagar o retroativo de novembro. Muita gente recebeu menos de 50, outros receberam menos de 100. Então, o que faltou em novembro, o governo não assinou nenhum documento, o governo não é obrigado, mas a gente está na campanha, porque foi promessa do presidente Bolsonaro que com o fim do auxílio emergencial e com o fim do Bolsa Família, ninguém iria receber menos do que R$400 no Auxílio Brasil. Lamentavelmente, o mês de novembro saiu menos de 400. Então essa diferença que o governo chama de complemento ou retroativo, é isso que a gente deseja. Por isso, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, para você entender aí todo o processo. Preste atenção que eu vou explicar para você entender, tá? Bem, você vai fazer o seguinte, você que é a favor de que haja o retroativo, que o governo pague essa diferença, você vai colocar aí nos comentários, esse aqui, hashtag Quero Meu Retroativo, hashtag Quero Meu Retroativo, tá? É importante, você que deseja essa diferença, que seja pago em janeiro. Você recebeu quanto em novembro, tá lembrado? Recebeu R$50, recebeu R$110, faltou quanto para os R$400? Então essa é a campanha, o governo pode pagar porque já tem dinheiro.
Bora então ao próximo tema, próxima campanha, sobre o auxílio emergencial para 25 milhões de brasileiros. É a campanha essa daqui, ó. Dá uma olhadinha aí. A hashtag é auxílio emergencial para 25 milhões. Tudo junto aí. Hashtag auxílio emergencial para 25 milhões. Isso é o que, Alex? É a campanha que a gente está pedindo ao presidente Bolsonaro. Diversos parlamentares ainda têm esperança que o próprio presidente possa ceder, só que é uma corrida contra o tempo. A partir da próxima semana teremos o recesso do Congresso e, lógico, o presidente está numa reeleição. Esse ano é possível ainda? É. Uma chance pequenina, mas é uma chance, é esperança. Então faz isso, compartilha, marca aí os parlamentares, marca o presidente Bolsonaro. Se você que quer o auxílio emergencial, pelo menos um mês, que seja prorrogado para esse mês aqui de dezembro, enfim, ainda dá tempo. Próximo ano não dá mais, próximo ano é ano eleitoral e aí a lei proíbe, mas esse ano ainda, até o dia 31 de dezembro, é possível. O presidente pode liberar, assinar, sancionar a medida provisória para o auxílio emergencial para os 25 milhões que ficaram sem Bolsa Família, que ficaram sem auxílio emergencial, que ficaram sem Auxílio Brasil. Seria um Natal digno. Então, essa é a esperança. Vocês lembram do plano B do presidente? O plano B do presidente era, caso a PEC não fosse aprovada, a PEC dos precatórios, ele iria usar o plano B, que seria a prorrogação do auxílio emergencial. E a gente vinha batendo nessa tecla. Mas se a PEC for aprovada, a PEC foi aprovada, e vão jogar o plano B fora, então a esperança é pequena, mas vamos tentar. Fizemos isso com a PEC. Muita gente não acreditava nos R$400. Muita gente até dizia, Alex, lamentavelmente não vai sair, não vai ser aprovado. E a gente teve esperança até o fim e olha o que deu. Foi aprovado. O Auxílio Brasil, no mínimo R$400, valor permanente. Então é mais uma campanha que a gente está. A campanha do auxílio emergencial para 25 milhões de brasileiros e também o retroativo. Hashtag quero o meu retroativo referente à diferença do mês de novembro e auxílio emergencial para 25 milhões. Hashtag auxílio emergencial para 25 milhões, tudo junto, tá? Muito bem, depois de dados esclarecimentos, vamos agora a essa notícia maravilhosa que o Congresso fez a promulgação da segunda parte, que foi votada, a segunda parte dos precatórios. Isso significa o quê? Bem, o Congresso Nacional promulgou na tarde de ontem, quinta-feira, dia 16 de dezembro, a parte restante, ou seja, a segunda parte da proposta da emenda à Constituição, a PEC dos precatórios. Com isso, as novas regras estabelecidas pela emenda passam a valer e o governo terá 106 bilhões de reais a mais para gastar no próximo ano. É dinheiro demais, 106 bi. Por isso que a gente está nessa campanha aqui, que é possível sim ajudar 25 milhões de brasileiros, pelo menos um mês de prorrogação, é possível. O pessoal do Auxílio Brasil já está sendo contemplado. R$400, retroativo poderá sair em janeiro, os novos beneficiários da fila do Bolsa, na fila de espera do antigo programa Bolsa Família, enfim, todos serão beneficiados. Vai ter o gás dos brasileiros, que vai sair nesse mês de dezembro, aquele Vale Gás, já vai começar com 5 milhões e meio de pessoas, enfim. Bem, a maior parte do dinheiro dessa promulgação que foi confirmada ontem será usado justamente para pagar o Auxílio Brasil permanente de R$400. O programa substituto do Bolsa Família é a principal aposta do presidente Jair Bolsonaro para recuperar aí a sua popularidade e tentar a reeleição no próximo ano. Aprovada após meses de articulações do governo federal, a PEC surgiu depois do governo se ver obrigado a pagar mais de 89 bilhões de reais em precatórios, despesas decorrentes de decisões judiciais, o que impediria o pagamento do Auxílio Brasil na dimensão desejada pelo presidente Bolsonaro. Bem, abre aspas, o que é que foi dito pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? Ele falou o seguinte, a parte que hoje, isso foi ontem, tá gente, quinta-feira, a parte que hoje promulgamos abre ainda mais espaço fiscal para a implementação dos programas sociais que garantirão uma renda para as famílias mais pobres. Também incorpora a sugestão feita pelo Senado Federal de afirmar o direito a uma renda básica e de confirmar o caráter permanente de um programa de transferência de renda que realize esse direito. Fecha aspas. Palavras do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou que os parlamentares podem se orgulhar dessa emenda. Ele diz o seguinte, abre aspas, a emenda torna
torna o programa de transferência de renda um assunto de Estado. Criamos democraticamente importantes avanços institucionais, fecha aspas, disse o presidente Arthur Lira da Câmara Federal. Eu lembro que, aprovado nessa semana pela Câmara e já validado no Senado, o trecho promulgado nessa semana coloca um limite para o pagamento dessas despesas, abrindo um espaço de 44 bilhões de reais. Outro trecho da PEC que muda o teto de gastos, que é a regra que impede o crescimento das despesas da União acima da inflação, abrindo uma margem de 62 bilhões de reais no orçamento do próximo ano, foi promulgado na semana passada. A PEC é cercada de polêmicas porque limita o pagamento de dívidas já reconhecidas pela Justiça e muda o teto de gastos, movimentos vistos por especialistas como um drible nas regras fiscais para aumentar gastos em ano eleitoral. Sobre os cálculos da instituição fiscal independente, a IFI, que é ligada ao Senado, há uma previsão de abertura de espaço orçamentário de 117 bilhões de reais, maior que as previsões do governo. A diferença de 11,8 bilhões de reais ocorre porque a IFI trabalha com inflação de mais de 10%, enquanto o governo projeta um IPCA de 9,7%. Bem, de acordo com fontes do Executivo, o governo não pedirá para subir a previsão da inflação de 9,7%. Por isso, a tendência é que o orçamento seja analisado pelo Congresso, considerando a folga de 106 bilhões de reais. É grana demais. É grana para pagar todo ano o Auxílio Brasil de R$ 400, 2022. É ano também para pagar aí os precatórios aos aposentados, às empresas, os pensionistas a receberem até 60 salários mínimos, que hoje dá em torno de R$ 66 mil, e ainda tem dinheiro aí para pagar pelo menos um mês de prorrogação ao auxílio emergencial. Por isso essa nossa luta. Vai ser bom para a população que ficou de fora, 25 milhões de brasileiros poderão sim, se for prorrogado pelo menos esse mês de dezembro, o governo poderia aprovar através de uma medida provisória e liberar um calendário extra. E seria muito bom para o presidente Bolsonaro se ele confirmar isso, porque o que está em jogo é a imagem, a popularidade, a reeleição dele. Isso é possível? É. Isso é uma atitude, isso depende exclusivamente dele. Vários parlamentares, tanto de oposição e agora de situação, que apoiam a própria base do presidente, também desejam isso, porque isso pode dar um revés. As campanhas, as pesquisas que vêm aparecendo aí, não está apontando muito bem o resultado para o presidente Bolsonaro. Por isso que é uma corrida contra o tempo. Todas as ferramentas que o governo dispõe, eu sempre digo que o governo tem a máquina na mão, tem que saber usá-las para poder fazer essa diferença. Tem que ser rápido nessa reeleição, tem que trabalhar, e essa é uma das ferramentas. Auxílio emergencial é possível prorrogar? É difícil, mas não é impossível. Por isso a nossa campanha continua. O governo tem até final do ano. Próxima semana vai ter o recesso, então Então é uma decisão que cabe ao presidente Bolsonaro. Pode acontecer isso, Alex? Pode. Bora continuar com as informações. Olha, os cálculos da IFI apontam que depois de contabilizadas as destinações para o Auxílio Brasil, os efeitos da inflação mais alta sobre as despesas obrigatórias e outros gastos deve sobrar 35 bilhões de reais em espaço para aumento de despesas primárias no ano que vem. Essa diferença para a projeção do governo é explicada pela alocação dos recursos. A IFI prevê gastos menores com os benefícios vinculados ao salário mínimo, como a correção da Previdência, também do benefício de prestação continuada, o BPC e abono salarial. É por isso que haveria uma folga de mais de 35 bilhões de reais para outros gastos. Essa folga é importante. Quando eu falo folga, o auxílio emergencial pode se enquadrar nessa folga aí, para usar parte desse dinheiro para auxílio. É possível? É possível. Bem, abre aspas, o que é que está sendo dito nesse momento? A destinação desse espaço vai depender de como a peça orçamentária será modificada. Quem disse isso é o próprio relatório. A IFI alerta que, caso o Congresso decida revisar os efeitos da inflação sobre os gastos obrigatórios, poderá abrir espaço para aumento de despesas via emendas de relator geral, por exemplo. A IFI destaca a perda de credibilidade associada às mudanças do teto de gastos e também do regime de precatórios como ponto central a explicar a deteriorização do quadro prospectivo
Não se trata de um cenário de insolvência, mas de fragilidade das regras fiscais, afirma a nota da entidade. Sobre a destinação do dinheiro, que foi muito envolvida essa questão de votação no Senado e na Câmara, o dinheiro da PEC tem destino certo. Segundo o Ministério da Economia, do valor total, 48,7 bilhões de reais serão consumidos por despesas obrigatórias, como previdência e saúde, que crescem junto com a inflação. O Auxílio Brasil de R$ 400 custará 54 bilhões de reais a mais, 88 bilhões de reais no total, se for considerado o universo. Hoje são 14,7, mas o governo trabalha para janeiro para mais de 17 milhões. E durante o ano pode chegar a 20 milhões com novos beneficiários que irão entrar no programa. O espaço orçamentário aberto pela PEC também será usado para compensar a desoneração da folha de pagamento das empresas em 5,3 bilhões de reais. As empresas beneficiadas aí com a desoneração da folha não deixam de pagar imposto, mas a forma como a regra foi desenhada prevê a transferência de recursos do Tesouro Nacional para o regime geral da Previdência Social. Na prática, o governo transfere dinheiro para ele mesmo. No fim das contas, falta dinheiro. Mesmo com a PEC, há um buraco de 2,3 bilhões de reais que virá do restante do orçamento. Moral da história. A campanha continua, gente. É possível, sim. É possível pagar o retroativo. Tem dinheiro para isso, pagar em janeiro, que falta em novembro? Tem. É possível prorrogar o auxílio emergencial pelo menos um mês só. É bom para 25 milhões de brasileiros, se for confirmado, e vai ser bom para o próprio governo, para o presidente pensando na sua reeleição. Deixa eu lembrar uma coisa, que o ministro Paulo Guedes, depois de muita pressão, acabou cedendo ao presidente Bolsonaro e agora pede que o Congresso reserve 2,5 bilhões de reais para reajustes. O ofício da economia não cita categorias contempladas, mas promessa do presidente é atender aos policiais federais, e está rolando isso em todo o cenário. Sobre a posse do André Mendonça, ontem, quinta-feira, aconteceu essa posse, e aí teve o presidente Bolsonaro, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, enfim, várias autoridades, e aí o ministro, agora então ministro, o André Mendonça, de 48 anos de idade, disse o seguinte: o primeiro compromisso que queria dizer a todos, reiterar, na verdade, com a democracia, com os valores da nossa Constituição, em especial com a justiça enquanto valor ideal que todos buscamos. Aí, palavras do André Mendonça, o novo ministro eleito do STF. Portanto, tá aí, o ministro falou durante um bom tempo, teve uma cerimônia rápida de 13 minutos, ele não fez discurso, Entre os demais ministros da corte, apenas 2 não compareceram, que foram Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. Os demais todos estiveram presentes. Mendonça, que estava acompanhado da esposa e também dos 2 filhos, comemora a nomeação em um culto evangélico que começou aí, isso foi ontem mesmo, por volta das quase 7 horas da noite em Brasília. Além do presidente Bolsonaro, estiveram na posse o vice-presidente Hamilton Mourão, os presidentes também do Senado, da Câmara, o chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, além de outras autoridades. Boa sorte e ao novo ministro do Supremo, André Mendonça. Deixa eu falar aqui para a gente encerrar, é que foi muito pedido, está sendo uma pressão enorme sobre os jogos do bicho, cassino, enfim, a Câmara aprovou com urgência a legalização do jogo do bicho e também do cassino ontem. A Câmara aprovou nessa quinta-feira, ontem, dia 16, o requerimento de urgência para votar o projeto de lei que legaliza jogos de azar. No caso, bingo, cassino, jogo do bicho e também corrida de cavalo. Foram aproximadamente 200, os números reais foram esses: 293 votos a favor e 138 votos contrários. Tivemos 11 abstenções. Com a aprovação do pedido, a tramitação pula algumas etapas, o texto será analisado diretamente pelo plenário, sem passar por comissões. Portanto, a Câmara aprovou com urgência para votar a legalização do jogo do bicho e cassino. Essa aprovação aconteceu ontem e tinha vários parlamentares com pressa para aprovar isso aí antes do recesso. Estava correria lá em Brasília sobre isso aí, tá?
Gás dos brasileiros vai sair nesse mês de dezembro, segundo o ministro João Roma Neto, está só aguardando a atualização por parte das mulheres vítimas de violência doméstica. Estava previsto para sair no dia 10, mas como estava com esses dados desatualizados, ele segurou os valores. Mas deve sair antes do Natal. São duas previsões, ou agora no dia 23, caso não saia, daqui para o dia 29 ou 30, pelo menos é isso que estamos aguardando. Então, serão 5,5 milhões de famílias que irão receber 50% do valor do gás dos brasileiros, do gás de cozinha, e as famílias que terão prioridade são as famílias de baixa renda, do BPC, do Cade Único, do Auxílio Brasil e agora as mulheres vítimas de violência doméstica. Serão 30 parcelas, terá 5 anos de validade. A meta é atingir 19 milhões de brasileiros até setembro de 2023. Começa esse mês com 5 milhões e 500 mil famílias de baixa renda, terão prioridade as famílias maiores, ou seja, uma família com 4 membros e outra com 3, essa de 4 terá prioridade. A de 3 vai entrar ao longo dos próximos meses, tá bom? Vai pagar um mês sim, um mês não. A nossa bandeira está levantada. A esperança, se há esperança, então a gente acredita. Se Deus quiser, vai dar certo. Vamos torcer. Se não der, infelizmente, pelo menos a gente tentou, né? Hashtag quero o meu retroativo, diferença de novembro, que deve sair agora em janeiro. Deve entrar os novos beneficiários, 2,5 milhões, e muita gente vai entrar durante todo o ano. E continua também a hashtag do auxílio emergencial para 25 milhões. Hashtag auxílio emergencial para 25 milhões. Vamos torcer que dê tudo certo, tá? Vamos tentar pelo menos. Tô no Instagram, lá no blog Alex Silva. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.